Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai falar muito sobre a Taesa, pós-resultado do segundo trimestre de 2024. Então vou trazer para vocês os principais destaques, o que para mim é mais importante, foi mais importante, o que nós, investidores de longo prazo, temos que se atentar aos resultados da Taesa e olhar muito os detalhes, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho aqui fora dos balanços, o que se atentar e comentar sobre a parte mais doce do resultado, que são os proventos. Vamos falar sobre os dividendos, as datas importantes, os valores líquidos, como é que está a evolução em relação a 2023 dos proventos. Taesa que atingiu 4 vezes dívida líquida EBITDA, né? Então é uma alavancagem ali um pouco grotesca para o histórico recente. Vamos olhar para o vencimento das concessões, o que é muito importante. E aí eu finalizo para vocês aqui falando sobre valuation e análise gráfica. Não vamos deixar de lado aqui o preço que sobe, pessoal, e aproveita o fechamento das curvas de juros. Então, ao longo do vídeo, o disclaimer está na tela. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, canal aqui no YouTube que compartilha um vídeo por dia, pelo menos um, né? Geralmente são 2 vídeos por dia e aos domingos 3 sobre análise de empresas renda variável. E agora vai ter também stocks e ETFs, né? Para vocês aqui, REITs também, gringos. O que é importante aqui? Qual que é o nuance principal macro para o setor de utilidade pública no curto prazo, pessoal? A gente pôde observar uma evolução da inflação, enquanto que o cenário de juros estão estáveis, nossa Selic, e a curva de juros recentemente fechou. Inclusive, a curva fechou as implistas, inflação implista, se você não sabe o que é, vou deixar um vídeo na descrição para vocês e nos cards. Tá? A inflação implícita, que é quanto custa ali para as empresas se financiar no IPCA+, por exemplo, também fecharam. Isso por quê, pessoal? Tivemos uma ata do Copom muito dura e entrevistas, tanto de Galípolo quanto de Roberto Campos, também dura. Então o mercado, a Faria Lima hoje até precifica, né, um aumento da curva de juros, um aumento da taxa de juros Selic agora em setembro. Tá? E pasmem, isso, por incrível que pareça, mesmo com o Fed cortando, com Nova Zelândia cortando de surpresa, com o mundo todo cortando juros, aqui nós temos a Faria Lima até exigindo uma alta de 0,25, que seja da taxa Selic, que para a nossa economia real aparentemente não está fazendo muita coisa. Tá? Essa alta, esse conservadorismo, por exemplo, trouxe uma fortaleza para o nosso câmbio, tá? E também o fechamento de curva de juros e expectativas de inflação futura. Pessoal, de novo, narrativas de mercado financeiro. Fechamento de curva de juros, narrativa então de uma inflação mesmo subindo com o fechamento de curva de juros, é o melhor mundo para a utilidade pública. Então, por mais que a Taesa esteja se alavancando, nesse momento bem alavancada, toda empresa de utilidade pública tende a subir quando a inflação está com uma trajetória de alta recente, indo para o seu 4,5% no acumulado nos últimos 12 meses, e a curva de juros, o prêmio de juros, tanto quanto o prêmio de inflação, as curvas longas, como são os financiamentos dessas empresas aqui, todos em debêntures, né, IPCA+, por exemplo, fecha. Então o juro real, por mais que ele esteja fechando somente pelo vértice da inflação e não pelo vértice da taxa de juros, a curva futura, fechando, é positivo. Tá? Então é um ambiente macro favorável para empresas alavancadas nesse momento. Apesar da Selic estável, a gente tem os prêmios dos títulos de dívida corporativo diminuindo. Então as empresas conseguem se capitalizar por IPCA, em vez de IPCA 6,5, IPCA 6,15, 6, né? E falando em bilhões ou milhões e milhões de reais, isso faz muita diferença. Tá? Bom, agora indo para o micro. Tá? O que nós tivemos aqui no resultado, pessoal? Ainda um avanço modesto dos projetos, mas dentro do esperado. Os projetos em construção da Taesa. Então olhem para aquele gráfico na parte inferior aqui, né? 2023, 2 bi foi dispendiado em CAPEX. Então, dá-lhe debenture, né, para financiar aqui esse CAPEX que foi muito alto. Tá? É um CAPEX muito alto, entre aspas, tá bom, pessoal? Ótimo que é alto. Por quê que é ótimo? Porque lá em 2030, concessões da Taesa, boa parte delas vencem. Então, a RAP ali 2031 em diante é magrinha nesse momento, porque nós não temos renovação atual dos projetos atuais, né, já garantida. Então, a Taesa pode mudar de patamar em 2031, 32, 33, por exemplo, se ela de repente não renovar algumas concessões. Eu vou trazer um gráfico da Genial Investimentos muito bom sobre a RAP projetada anual daqui para frente, tá? Mas os projetos é ótima notícia para o investidor de longo prazo. Qual que é a notícia ruim? Que não tem mágica, pessoal. Em um cenário de utilidade pública, nós não temos um crescimento muito robusto de receita,
mesma coisa o decréscimo muito robusto de receita. Isso depende das concessões, como tem vários projetos em construção ainda, que não se transformaram em lucro operacional, tá? Não se transformaram em EBITDA, o CAPEX faz o endividamento subir. Então, a Taesa atingiu 4 vezes dívida líquida EBITDA. Ponto final. Custo da dívida, pessoal, cerca de 5%. Tá? E aqui vale bastante a análise. E aí eu vou trazer não o resultado corporativo da companhia, e sim esse artigo da Genial, lá do Genial Analisa, 0800 para vocês, tá, acompanharem. O que nós temos aqui de mais importante? A amortização da dívida. Nesse gráfico que vocês olham aqui, vou tentar colocar ele maior. Então, a amortização da dívida está lá para 2029 em diante. Então, ela alonga a dívida porque o mercado tem credibilidade. Ela tem credibilidade no mercado, não precisa se capitalizar aqui para curto prazo. Mas veja que o caixa dela, de curto prazo, também não está brincadeira. Tá? Também não favorece, enquanto eu coço meus 4 olhos aqui, também não favorece a não emissão de debêntures. Tá? Então a Taesa deve lançar mais debêntures em um futuro próximo. Follow-on depende do ânimo de mercado, mas eu acredito que mais nas debêntures, né? É mais corriqueiro do setor. Tá? Então esse gráfico eu acho bem legal de se acompanhar, que é uma empresa que sim, vai demandar um pouco mais de emissão no curto prazo, não acabou. Tá? O segundo gráfico que eu também acho interessante, tá? A gente olhar a disposição das receitas dela, das novas concessões, IGPM, IPCA, as indexações. Então a gente tende a ver IPCA ganhando mais tração. As concessões são longevas e mais indexadas pelo IPCA, tá certo? Do que o IGP. Então é importante saber que não é a evolução do IGP que vai importar mais para você, é a evolução do IPCA. E esse é o gráfico, eu acho que é o mais importante de todos. Essa evolução da RAP, tá? Da receita dela, garantida aí para os próximos anos, e vocês podem perceber que 2030, 31, 32, tá? Esse hiato de 2030 a 32 é um hiato onde as concessões dela atual vencem, tá? Boa parte delas. Então vocês podem perceber que a empresa pode, se não agilizar projetos, né? Se não ganhar concessões, mudar de patamar. Até lá, pessoal, tem chão para chuchu, tá? Tem muito chão. Faria Lima entra em pane por causa desse gráfico aqui? Não. Mas vocês já podem ver pipocar em algumas casas de análise, talvez até em youtubers falando, ó, pessoal, a Taesa, tome cuidado, 2030 ali tem várias concessões que vão vencer. Então, é importante olhar esse tipo de gráfico? É, certo, pessoal? Para ter uma noção básica de como a empresa está para o longo prazo em termos de concessões, que é o valor da empresa. O valor da empresa está acima disso aqui, ó. Tá? Dito isso, parte boa, parte doce, proventos. Certo, pessoal? Quase 1 bi distribuídos em 2024, tá? 986 aproximadamente. Eu vou olhar muito aqui para as datas. Então, database dia 15 de agosto, amanhã, gravo para vocês dia 14. Então, esse vídeo vou correr aqui para mandar ele bala no ar. Dia 27 é o pagamento. Vamos aos números líquidos, que eu acho que é o mais bacana para vocês, tá? Deixa eu trazer... Acho que eu vou ficar nessa tela mesmo. Então, vamos lá. Taesa 3,4, 20 centavos líquido é o que vocês devem esperar, tá? Taesa Unit, tá? 59 centavos líquido é o que vocês devem esperar, o que aproxima aí 1,8% a 2% de yield, tá? Depende da oscilação dos preços, já que o pagamento é distante, tá? É lá em novembro, dia 27 de novembro. Dependendo do valor da ação, se ela cair muito, esse yield vai subir 2%, de repente 2,1%. Se ela subir muito, pode cair para 1,7%, 1,75%, 1,8%. Tá? Então fica aí para vocês as principais datas. Tá? Acho que em relação ao ano passado, quando nós olhamos para agosto, tá? Principalmente em Unity, vou pegar a Unity como exemplo. Tá? Quando nós olhamos para agosto, ano passado, ela mandou bala no combo. Tá? E esse combo foi bem mais alto do que o combo atual. Lá em agosto de 2023, pessoal, a Taesa mandou bala em um combo de 80 centavos aproximadamente. Ops, apaguei. 80 centavos aproximadamente não, foi 81 centavos exatamente. Legal? Então, cerca de 2,4, 2,3. Então, ela caiu pela metade, eu falei demais, né? Caiu de 2,5, 2,4 para 2, para 1,9, 1,8. Então, não necessariamente é metade. Também fui muito veemente ali na minha narrativa. Temos mais um dividendo? Temos mais um dividendo para o próximo resultado, lá em novembro. Então, mapa de calor, quem quiser ficar a par do mapa de calor, pessoal, não só da Taesa, mas de todo o Ibovespa, esse é o QR Code aqui. É o nosso mapa do canal, oferecimento fortíssimo aí da Nomos, que foi bem caprichosa em fazer esse mapa. Vai ter uma landing page lá, vocês mandam bala e baixem esse mapinha de calor, tá? Do Ibovespa, um PDF. Então, mais um dividendo, uma queda em relação ao ano passado, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, esse ano aqui fechamos com 2,15, pessoal, provavelmente porque os dividendos
Provavelmente não. Ano passado, pessoal, ela mandou bala aqui nos proventos de novembro. Ela mandou bala e pagou no mesmo ano. Então temos aqui a expectativa de uma melhora em relação ao ano passado? Temos. Ano passado ela pagou em novembro cerca de 49, cerca de 50 centavos líquido. Tá? O seu combo foi de 50 centavos líquido. Bom, vamos lá. Esperar metade disso, 25 centavos, 30 centavos líquido no último resultado. Aí nós iríamos para algo em torno de 2,45. Tá? Então vamos fechar com 2,50 líquido na unit. Tá? 2,50 líquido na unit no ano. A gente vai para um preço teto de R$ 41,66. Tá? Deixa eu trazer para cá. De R$ 41,66. Vamos para B3 Units pesquisar rapidinho, pessoal, qual é a composição da Taesa 11, para a gente fazer o preço teto também para as preferenciais e ordinárias. São 3, né? 2 preferenciais e uma ordinária Taesa 11. Então vamos dividir esse preço teto, eu fiz uma continha de padeiro para vocês, por 3. Tá lá. Então o preço teto da sua ordinária, da sua preferencial, R$ 13,88. Tá? Hoje elas estão negociadas a R$ 12,00 aproximadamente. 11,76 Taesa 3, 11,93 Taesa 4. A Taesa 11 está R$ 35,66. Então, cabe, se você especula R$ 2,50, ou seja, cerca de 30 centavos no último dividendo desse ano aqui, bom, ela tem um preço teto. Gostou dessa tabelinha? Temos também esse parceiro clássico aqui do canal, que é o scanner da bolsa. QR Code para vocês aí embaixo de minha pessoa, tá? Utilizando ainda o scanner da bolsa, vamos aqui para a tabelinha do preço justo de Graham. Tá? O preço justo de Graham da Unit está em R$ 42,88, muito próximo desse preço teto Mandrake que eu calculei para vocês. Tá? Então, em Unit, R$ 42,88. As preferenciais e ordinárias, algo em torno, tá, de R$ 14,30, R$ 14,20, R$ 14,10 aí para a ordinária. Beleza, pessoal? Então, ainda há uma margem, de certa maneira, tranquila para você. Sei que o momento da Taesa não é um momento docinho, já esteve muito mais doce. Tá? O dividend yield já foi acima de 12%, hoje está a 7%. Mas vamos considerar aqui, né? O mundo nem sempre é super redondo, ele está meio oval agora para você, Taesa, mas continua super legal, tá? Olhar 2028 ali com mais cautela e mais apreensão sobre as concessões. 2024, pessoal, você ainda tem chão para se preocupar com essas renovações, tá? Ou se preocupar com os novos projetos que a empresa vai fazer. Ela tá lavando as mãos em relação às construções? Não, tá? Tem empresas mais robustas, como a Transmissão Paulista, por exemplo. Tá? Tem 5 bi de investimento, né, projetado. Então ela tem ali grandes concessões para entrar no seu pipeline. Talvez até por isso que a Transmissão Paulista bateu, né, a Taesa. Levando em consideração que as concessões novas aqui, os leilões, pessoal, estão caros, os deságios são de 40%, 45%, né, os chineses entrando aí com quase 50% de deságio, tá, para vencer as concessões, principalmente transmissão. O mundo não é tão fácil, tá? Para as transmissoras. Não deve ser por causa da concorrência, tá? Não pela falta de novas concessões, e as renovações de concessões antigas, sem dúvida nenhuma, serão em termos piores, tá, do que as empresas vivem. Então, sabe aquela fase 3? Né? As concessões têm 3 fases, 3 estágios, se assim preferir. Nós estamos no estágio 3, que é de 30 anos ali, pelo IPCA, as correções e não IGPM. Então tem algumas dificuldades maiores ali, não vai ser tão fácil assim, não vai ser tão doce assim a margem das transmissoras daqui para frente. Provavelmente. Mercado, indústria se modernizando, é assim que acontece, tá? É isso que acontece. Beleza? Uma indústria que está abrindo agora, concessões, tá? É saneamento básico. Então talvez as concessões de saneamento sejam de 2024 para frente, 2025 para frente, mais atraentes para o acionista do que as de energia elétrica. A energia elétrica já é um mercado maduro, ou seja, a competição, a atratividade é grande, por isso que a competição também, e aí os preços melhoram um pouquinho. Beleza? Para o consumidor, não para as empresas. Taesa 3, pessoal, alvo 12,81, tá? 12,81 aqui, 13,6, tá? O preço teto é 11,70, então já foi. Então eu vou trazer para vocês que no preço, tá? Diferentemente do valor justo de Graham, diferentemente do preço teto, na análise gráfica, não está mais barata, é de 11,70 para baixo. O desconto aqui é 10,81, 10,59, 10,46, ponto final. Agora, o macro está mais favorável, fechamento de curva de juros, fechamento das implícitas, com IPCA subindo. Então, macro favorável. Dividendos e Graham também, só análise técnica, na última escola lá, não está tão interessante.
No fundamentalista, pessoal, olha, tem melhores hoje? Tem. Mas confesso que utilidade pública eu não aposto contra. Então, se a Taesa cair, o desconto é R$10,81, R$10,59 na ordinária, R$10,90, R$10,48, R$10,14 na preferencial, alvo R$12,90, R$13,3, R$13,14. Tá? Então, ali só eu diminuiria os aportes para quem está expansivo. O desconto acabou nos R$11,70. R$11,70 para baixo é o desconto da preferencial. Na Unity, o que nós temos aqui na Unity? R$34,88. O início do desconto. Ponto final. Estamos a R$35,66. Tá? Alvo, R$38,53, R$38,92, R$38,23, R$39. Outros descontos, R$32,82, R$32,44. E aí sim, né? A tríade aqui. R$31,72, R$31,36, R$32,06, sendo o principal desconto. De novo, pessoal, o macro está favorável. Tá? O micro neutro, vamos assim colocar, porque a alavancagem de 4 é chato. Então, micro neutro, mas a distribuição de dividendo existe. Então, vejo aí uma certa atratividade, principalmente até amanhã, né, que é data corte. Deixe o seu comentário sobre a Taesa. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.